Naqueles anos havia um canal de televisão, RTP1. Sim. Quem quisesse ver televisão tinha que estar ligado na RTP1. Uhum. E o país parava. Era como se a seleção nacional estivesse a jogar uma final do europeu. Sim. Pá, não havia um carro na rua. Na noite do festival, tu andavas na rua e estavam as ruas desertas, estava tudo em casa a ver o festival. Estavam 5 ou 6 milhões de pessoas a ver o Festival da Canção em casa. E a votar, a fazer em família aquela coisa dos votos e tal, tinha imensa graça. Eu sou o Afonso Agostinho, sou do curso de Multimédia. Estou a fazer um projeto para o meu trabalho final. E o projeto é fazer um site com o Festival da Canção, sobre o Festival da Canção. Okay. Chama-se Vozes do Festival. E eu chamei-o porque eu acho que tem uma grande influência para o Festival da Canção. Alguma? Passei lá 12 vezes. Pois, 12 vezes escreveu muitas músicas. Escrevi muitas canções, cantei 3 vezes, 2 sozinho e uma com o Gemini. Aliás, quando cantei com o Gemini, ganhamos e fomos a Paris representar Portugal. Representar é RTP. A gente tem mania de dizer representar Portugal, Sim. porque realmente quando se lá chega, o que tu sentes é que estás a representar Portugal. Certo. Mas, no fundo, é a representação da RTP, como é óbvio, da canção da RTP. Portanto, cantei 3 vezes, que me lembro, 72, depois 78 com o Gemini, 79 sozinho, o novo canto português. E outras 9 vezes escrevi canções para os Doce, para Adelaide Ferreira, que também foram a Eurovisão, e para muito mais gente, ao longo dos anos, até já depois do ano 2000, ainda escrevi uma ou duas. Portanto, tenho alguma experiência em relação ao festival. Agora, o festival que eu conheci em 70, que foi o primeiro que fui em 72, eu já ouvia na televisão, como parava Portugal para ver o festival. Sim. Naquela altura, só havia um canal, era RTP, e o festival tinha uma força incrível. O festival que eu conheci em 72 não tem praticamente nada a ver com o festival que eu depois conheci nos anos 90 e depois que eu conheci há pouco tempo como júri quando o Salvador ganhou, por exemplo. O festival mudou muito nestes anos. Ficou mais famoso com a vitória do Salvador. Repara, quando se vai para a Eurovisão, a tentativa é sempre a melhor classificação possível e, se possível, ganhar. Eu acho que Portugal nunca esperou ganhar. Houve sempre aquela coisa. Claro que o público, sim, percebes? Agora, nós que passamos por lá, e isso eu tenho essa noção muito clara. Eu estive lá, a primeira vez que lá foi com o Gemini, em 78, e percebi perfeitamente que Portugal não tem peso político para ganhar. Não tinha, na altura, peso político para ganhar o Festival da Eurovisão. E também que o Salvador não ganhou pelo peso político, foi por outras razões. Mas nós realmente, naqueles jogos, porque eles existem, de países que votam em países vizinhos, televisões que têm laços entre elas muito fortes e votam umas nas outras, e o festival está um pouco viciado nesse sentido. Isto modificou-se um pouco, e por isso eu te digo que o festival, quando eu o conheci, os votos eram apenas das televisões, ou seja, cada televisão reunia um júri na sua sede. Eu cheguei a ser júri também do Festival da Eurovisão, escolhíamos as canções, votávamos como queríamos, não é? Uhum. E a votação de Portugal era apenas desse júri. Portanto, estávamos a falar de 5 pessoas que se reuniam numa sala para votar, e o voto de Portugal era aquele. Desde que entrou esta componente, metade do voto ser dos júris designados pelas televisões, e depois o resto ser o voto popular, isto alterou completamente o festival. O festival virou de pernas para o ar completamente, porque tu assistes a uma coisa que é a votação dos júris de seleção dos diversos países, tens uma classificação e depois aquilo com a votação popular dá uma volta e uma canção que está em quarto pode ganhar, ou em quarto ou quinto, e a que está em primeiro cai para terceiro ou quarto. Portanto, o festival mudou muito nesse aspecto da votação. Isso tem muitas vantagens, para mim, do meu ponto de vista. Tem muitas vantagens porque acaba com as tais jogadas de bastidores entre países, entre televisões, entre pessoas que se conhecem, inclusivamente, e até língua, o fator língua. Os que cantavam em inglês tinham sempre vantagens, porque o inglês é uma língua que realmente tem uma penetração imensa na Europa e as pessoas, em grande parte, entendem alguma coisa ou falam alguma coisa de inglês. Português, estávamos sempre a falar uma língua meia de trapos e era muito complicado chegar lá nesses primeiros tempos em que votavam os júris selecionados pelas televisões. A partir do momento em que isto vira, tem a vantagem de acabar com essa possível manipulação mental, psicológica, nacionalista, chamem-lhe o que quiseres, mas por outro lado, também o voto popular é uma coisa que me assusta um pouco porque nós nunca sabemos quem está a votar. E ok, dizem, o televoto é assim, foram não sei quantos milhares de chamadas, ou milhões, não interessa. E 59% foram para aqui, e 32% para ali, e 19% para lá.
E ninguém vai auditar uma coisa destas e ninguém vai perceber se isto é verdade ou não. De qualquer forma, ganhou um interesse diferente. Este tipo de votação tem uma vantagem, é que pelo menos chegas ao fim da primeira parte dos júris de cada país, não é? Nomeados pelas televisões, pelas estações de televisão. E pronto, e acabava ali, não é? E agora, de repente, aquilo pode tudo dar uma volta e tu ficas sempre naquela expectativa de que ainda pode acontecer e tal. Que em termos de espetáculo funciona bem. A outra grande diferença que eu noto em relação aos festivais, aos primeiros a que fui, nos anos 70, e depois nos anos 80 com as 12 e com a Adelaide, em que fui à Eurovisão, e que noto que é completamente diferente do que é hoje, é que naquela altura o peso era fundamentalmente da canção. Ou seja, o que pesava ali eram as canções. Agora, o Festival da Eurovisão tornou-se um espetáculo cénico, fundamentalmente. E conta muito o aspecto, toda a forma como a canção é apresentada, a produção, em termos de visuais, em termos de tudo isso. E realmente o festival, a componente musical deixou de ter tanto peso, deixou de ter tanta importância. É o mais importante. Acho que neste momento é capaz de ser mais importante teres uma parte cénica muito, muito vistosa. É evidente que precisas depois de uma canção, porque senão não chegas lá, sem haver minimamente uma canção. Mas antigamente havia aquela coisa, o peso era da canção, era da grande canção. Agora não. Agora uma canção menor no sentido que pode haver outras muito melhores, mas uma canção menor, se tiver uma grande encenação e se estiver muito bem produzida, pode conseguir ganhar contra canções muito mais fortes. São as diferenças mais significativas que eu vejo, desde os anos 70, que são os primeiros que eu conheço, 70, 80, 90, e depois nesta passagem de século e de milénio, quando passa o ano 2000, as coisas mudam bastante e começa esta componente visual a ter uma força incrível. O Salvador, curiosamente, e para falar um pouco disso, eu estive no júri aqui em Portugal, uma das 9 pessoas que escolheram a canção para ir representar Portugal. Era óbvio que aquela era a canção mais forte, não havia dúvidas nenhumas. Depois eu creio que o Salvador beneficiou de uma série a conjuntura foi perfeita, porque havia aquela questão da saúde dele também, que pesou bastante. Psicologicamente as pessoas sabem que estás à espera de um transplante de coração, quer dizer, não é propriamente uma unha encravada, não é? E isso tem um peso muito grande. E depois a doçura com que ele cantou, a ternura com que ele cantou, aquela voz incrível que ele tem, isso associado à fragilidade que vinha do facto de nós sabermos que em termos de saúde que ele não estava nem poderia estar nunca a 100%, nem a 50%, se calhar, não sei como é que só ele é que saberá como estava na altura. Mas depois quando ele chega à palco e começa a cantar aquilo, a canção é brilhante, a Luísa Sobral foi felicíssima naquela canção, e o Salvador também teve uma interpretação fantástica. E repara que ele vai à Eurovisão e ganha sem qualquer aparato cénico. Ele tem um foco em cima dele, está a cantar no meio do público e não há aqueles aparatos cénicos e toda a parte visual ali não contou nada. Contou o intimismo, contou a parte emocional e a maneira como ele interpretou a canção e a beleza da canção. A música é mais importante o ritmo ou é a letra? Não, a letra na Eurovisão não tem grande peso. Pouca gente percebe. Há línguas, hoje em dia, já não se canta tanto. Houve uma altura que houve uma tendência que as pessoas queriam todas cantar. Nós chegamos a ter representações, também cantaram em inglês, não é? Mas isso está a desaparecer um pouco, cada um canta na sua língua, só que há línguas que realmente ninguém entende. E tens uma ideia da letra, porque se te interessares pelo festival, vais ouvindo os comentários, as apostas que fazem antes, as críticas que vão saindo, os mídias vão falando disto, as redes sociais, etc. E tu vais percebendo que esta letra diz isto, aquela diz aquilo, e quando estás a ver o festival, mas nessa altura também já está, é um bocado em cima da hora já, não é? Os comentadores estão-te a dizer, esta letra fala disto, e fala daquilo, mas aí já estás muito em cima da hora para tomar as decisões, às vezes, que já devias ter tomado antes, se tiveres realmente interesse no festival. Porque a maior parte das pessoas que votam, eu estou convencido, haverá os que votam por aquele voto que sai na altura, percebes que é uma coisa instintiva, de dizer, eu gosto desta canção e fazes a chamada e pronto, uma ou duas. Eu acho que se pode votar mais de uma vez, mas há um limite. Mas há um limite, creio que há um limite para o mesmo telefone, não sei. Sinceramente também não creio que seja muito importante. É como é. Mas eu penso que as pessoas que se interessam realmente pelo Festival da Canção, e há muitas que interessam, há pessoas que seguem o Festival da Canção, religiosamente. Eu tenho amigos, malta da música, e não só da música, curiosamente, e gente, médicos, sei lá, gente de outras áreas que são vidrados, loucos pelo Festival da Canção.
e sabem tudo de cor. E dizem, eu não sei já quem ganhou o ano passado, há 2 anos. Eles sabem tudo, não é da 2, é da 10 e da 20. Uhum. Lembram-se de tudo e mais alguma coisa, percebes? E sabem quais são os temas das canções. E esses começam a ouvi-las muito antes. Ou seja, o festival em maio, imagina, mas as canções em março estão mais ou menos definidas, cada Sim. país. E eles ouvem, vão à procura no YouTube, vão à procura Outros países. vão ouvir as canções antes. Já, quando chega ao festival, eles já têm uma ideia formada, já sabem o que é mais forte. Eu não. Eu, sinceramente, vejo naquele dia, não quero sequer ouvi-las antes daquele dia. Vejo aquilo assim, a seco, percebes? E quando ouço, imediatamente a minha reação é gostar ou não gostar, gostar mais ou gostar menos. E pronto. E se tiver que votar, voto sempre em função daquilo que sinto naquele momento. Não sou um daqueles curiosos que vai ouvir as canções um mês antes e anda a digerir aquilo tudo para chegar a uma conclusão. Mas pronto, o festival, neste momento, a música, eu diria, entre a música e a letra, eu diria que 90% é a música, o visual, a parte de interpretação, a parte da produção, a parte cénica, tudo isso, e 10% é a letra. A letra. Se a letra for muito boa, e se realmente for cantada em inglês, francês um pouco também, porque mesmo o espanhol e o italiano são línguas que, apesar de tudo, chegam a mais gente. Mas acha que cada país devia cantar na sua própria língua? Acho que sim. Acha? Acho que sim, porque senão tu uniformizas aquilo de tal forma, se toda a gente cantasse em inglês, tornava-se uma chatice e uma maçada. Acho eu que perdia também alguma característica, porque algumas canções pedem realmente a língua de origem, percebes? Do país de origem. Eu acho que há, nesse aspecto também há uma certa beleza em as canções não serem todas um estereotipo, estereotipadas. Está tudo a cantar em inglês, ok. Vai soar tudo muito mais parecido, tudo umas coisas com as outras, percebes? E uma das coisas que ali, para mim, é importante naquele festival é a diferença. E é pela diferença que eu acho que as canções. E o Salvador é um bom exemplo disso. Era uma canção completamente diferente das outras todas daquele ano. E ganhou por aí. Se ele tem ido para lá com um aparato também daqueles todos, com 4 bailarinos ou 5 bailarinos atrás dele, se calhar tinha perdido o festival. Eu acho que aí a diferença, pela diferença, chega-se lá mais depressa. E, portanto, não sou nada. Aliás, tens visto que a Inglaterra tem tido péssimos resultados e a própria Irlanda, que ganhou muitos festivais seguidos, numa determinada altura, deixou de os ganhar. Já não tem esse peso e essa relevância. Porque a língua inglesa perdeu também importância nesse sentido. É mais o conjunto, sabes? E as pessoas não estão muito preocupadas com o que é que está a ser dito. Às vezes há umas mensagens mais sociais, mais. A Eurovisão tenta que não haja mensagens políticas, e muito bem, porque aquilo não é um festival para se ir para lá fazer propaganda política. Isso, mas passam ali mensagens fortes em termos sociais, em termos de preocupações ecologistas, etc. E aí, eu aí acho que por vezes isso também pesa. Isso também tem um peso quando para algumas pessoas e para algumas sensibilidades, eu acho que isso tem um peso porque de repente tu identificas-te com aquela causa e dizes, não, eu também, a ecologia também me diz muito, percebes? Os problemas sociais de todos os níveis, e mais alguns, percebes? Há pessoas sensíveis a isso. Sim. E essas pessoas vão necessariamente votar nessas canções. Eu continuo a achar, ao fim do dia e no fim da festa, no fim daquele aparato, é muito pelo aparato que se chega lá. A música é muito importante. Certo. A interpretação, aquilo que se pede, fundamentalmente, às vezes não é preciso cantar muito bem e ter uma grande voz, não é isso. Não é por aí que eu penso que se ganha o festival. Porque senão ias buscar cantores de ópera e toda a gente ia para lá com cantores de ópera e estávamos todos em pé de igualdade, não é? Quem diz cantores de ópera diz cantores líricos de outras áreas, do que tu quiseres. Não é o caso. Ali eu acho que o importante é evidente que se tu tiveres uma atuação completamente ao lado, e às vezes é muito raro acontecer, mas há uma ou outra que às vezes nota-se perfeitamente que as pessoas não estão nervosas ou não estão muito à vontade, desafinam, a coisa não corre bem, pode acontecer a qualquer pessoa. Eu sei bem quando estive em cima daquele palco que eu sofri, quando se subiu ao palco, quando fui à Eurovisão, os nervos eram, nunca estive tão nervoso na minha vida a cantar e eu já andei há mais de 50 anos a cantar. E foi talvez o dia em que eu estive mais nervoso em cima de um palco, porque a responsabilidade é brutal, tu sabes que estão milhões de pessoas a ver-te, e estão milhões de portugueses a ver-te, e tu estás a representar o teu país, e se a coisa corre mal e se estás barraca, vais ficar mal na fotografia. Acho que esse foi o maior momento, o maior ano da sua vida, o momento mais memorável?
o mais memorável não diria, mas o de maior responsabilidade foi sem dúvida. Ou seja, estive depois em muitos festivais internacionais, sei lá, Vinha del Mar no Chile, Sopot na Polónia, Torna de Vigo em Espanha, estive em vários festivais, né, durante a minha vida. Mas o peso ali, não, aquilo não está a ser transmitido para milhões de pessoas. Ok, estás ali num festival, tens uns milhares de pessoas na sala, em Vinha del Mar tens um anfiteatro com 20 mil pessoas, e aquilo está a ser transmitido para o Chile, mas tu entras em palco e pensas, ok, se isto correr bem, perfeito. Também se correr mal, aqui, olha, no Chile vão ficar a saber que correu mal, mas isto não vai chegar ao resto do mundo. A Eurovisão tem outro problema, para além de estás a cantar para o teu país, estás a cantar para a Europa toda e para os imigrantes portugueses que estão espalhados, a diáspora está por toda a parte. E de repente tu sentes um peso, uma responsabilidade grande. Eu diria que foi o momento em que eu senti mais responsabilidade a cantar nos mais de 50 anos em que eu canto. O mais importante pode não ter sido porque foram muito mais importantes momentos em que eu estive 2 horas em cima do palco a fazer um espetáculo completo no Coliseu dos Recreios ou na Altice Arena, por exemplo. O peso é outro. Quando tu estás ali e tens que preparar um espetáculo de 1h30, 2 horas, etc. Ali são 3 minutos. Tu chegas ali, cantas, em 3 minutos aquilo acabou e tu vens beber um copo cá para fora e estás. Os nervos são muitos naqueles 3 minutos, mas passa depressa. Eu penso que houve momentos mais importantes na minha vida, porque eu tive que preparar durante meses de espetáculos, trabalhamos meses para gravar um álbum, depois para ensaiar o álbum, para o pôr em palco, e isso é um trabalho muito mais, digamos, até recompensante, de alguma forma, porque andas um ano, às vezes 1 ano ou 2, à volta de um projeto, e ali andas umas semanas à volta de 3 minutos de canção. Acha que alguma música que o senhor fez poderia ter ganho o Festival da Eurovisão? Tenho muitas dúvidas porque quando eu escrevi as canções... Era um forte candidato para vencer, mas... Não, nós, por exemplo, o Bem Bom, que eu escrevi para as Doce, não escrevi sozinho, mas nunca lá fui a pensar, vamos ganhar o festival. Nunca me passou pela cabeça. Sendo que, curiosamente, se fores analisar o ano em que eu lá fui com o Gemini, isto é uma curiosidade apenas, e é mais para quem gosta de música e quem gostar que ouça e vai ver. Entre a canção que ganhou, que foi o Abanibi de Israel, Israel estava a passar por uma fase politicamente muito complicada, como está neste momento, em que estamos aqui a falar também, e aliás com medidas de segurança brutais no hotel em Paris, eles tinham um andar fechado só para Israel, havia medidas porque havia atentados, terroristas, etc. Israel ganha com uma canção que se chama Abanibi, se fores ouvir, de 78, nós cantamos o Daily Do e entre as duas não há grande diferença. Musicalmente são muito parecidas, até no refrão eles diziam Abanibi, nós dizíamos Daily Do, não era nada, eram assim umas coisas, percebes? E eles ganharam e nós ficamos muito cá para baixo em relação a eles. E se de repente eles têm cantado o Daily Do ganhavam a mesma e nós com o Abanibi tínhamos ficado cá em baixo também. Portanto, aí era o tal peso político e o peso que Israel tinha naquela altura em termos de conjuntura internacional e política. E, portanto, havia medidas de segurança brutais, etc. E houve nitidamente uma proteção à canção de Israel e votos de toda a gente votou em Israel, etc. E isso levou-os a ganhar aquilo. Temos trocado de canções, eu tenho a certeza que nós cantávamos aquela e ficávamos em 10º lugar, e eles cantavam o Dália 2 e ganhavam. Portanto, essas coisas, isso não se consegue controlar no festival. Eu nunca pensei em ganhar, nunca fui para lá com intenções nenhumas de ganhar. Eu tinha sempre apenas uma preocupação, que realmente que a atuação fosse uma atuação bonita, que fosse prestigiante, que não nos envergonhasse, né? E depois a minha preocupação é que a canção funcionasse aqui em Portugal. Eu não estava preocupado, sinceramente, Fonse, eu não estava nada preocupado, quer dizer, assim, pá, vou ganhar a Eurovisão. Claro que eu teria gostado muito de ganhar a Eurovisão, não é? Mas não era essa a minha preocupação. Eu queria chegar a Portugal e que aquilo fosse um êxito, fosse número 1 nas tabelas de vendas, e como aconteceu com o Dália Do, que fizemos um álbum, e o álbum foi número 1, e andamos para aí um ano inteiro a fazer espetáculos à custa da Eurovisão, e ganhamos muito com isso. E isso é que era importante para nós, era chegar cá e ter o retorno aqui, na Eurovisão. Acha que Portugal tem um preconceito com essa música? Sempre por causa da letra? É por aí mesmo. A canção, eu não tenho nada a ver com isso, porque não fui eu que a escrevi. Foi a única vez que eu fui ao festival em que não fui cantar uma canção minha. Naquele ano foi um ano em que escolheram, éramos 3, era o Zé Cid, a Tonisha e o Gemini. Cada um cantava 4 canções. Nós cantamos 4 canções, o Zé Cid cantou 4 e a Tonisha cantou 4. Ganhou o Dália Do, como podia ter ganhado outra qualquer. Nem era a minha preferida dos 4 que nós cantamos. Não era a minha preferida. Mas nós como intérpretes, como éramos intérpretes, não podíamos concorrer. Ou seja,
sujeitamos às canções que foram apuradas. Foi aquela que ganhou, foi aquela que nós fomos levar. Nunca foi uma canção porque eu morresse de amores, nem hoje continuo a morrer de amores. É uma canção que tem alguma graça, tem alguma alegria, mas musicalmente é muito limitada. Qual é a sua favorita que participou, cantou? A do Zé Cid, que ficou em segundo lugar, que eu creio que foi o meu piano. E eu acho que a canção dela era mais forte que a nossa. Mas ele, pronto, ficou em segundo lugar. Ficou em segundo e nós ganhamos e lá fomos, tivemos que ir. Mas isso acontece muitas vezes também. As Doce, para mim, o ano em que deveriam ter ganho o Festival da Canção foi no ano anterior ao Bem Bom. Foi quando elas cantaram o Alibaba, não sei se tu deves pelo menos ter ouvido. Essa que era a canção que elas poderiam ter ido à Eurovisão para, não digo para ganhar, mas para ficar nos primeiros 5 lugares. Essa canção era Acha que é melhor do que o playback? Acho bastante melhor que o playback para a Eurovisão. Para a Eurovisão. O Carlos Paião é um compositor genial, fui grande amigo, fomos amigos, muito amigos, e foi uma pena morrer prematuramente como morreu, foi uma perda enorme para a música portuguesa, porque ele era realmente um gêniozinho dentro daquilo que fazia e tinha um sentido de humor absolutamente fantástico. O Carlos ganha, elas são penalizadas, as Doce ficam em quarto lugar, uma canção que era para disputar o primeiro lugar de casa e para ganhar. Ficam em quarto porque quanto a mim, vão muito despidas. O Zé Carlos, que era o costureiro, depois diz umas correntes, tudo aquilo chocou Portugal. Estamos a falar de um Portugal ainda de 81, um Portugal ainda um bocadinho atrasado no tempo, um bocado anacrónico, ainda não estava habituada a grandes loucuras. E as Doce eram atrevidas e eram provocantes, provocadoras, chamem o que quiseres. E foram penalizadas por isso. E depois, quase tivemos a certeza quando aquilo aconteceu, para onde a gente concorre e ganha. E no ano seguinte foram tapadas do pescoço para baixo, umas botas até ao joelho, uns fatos, só se viam as caras, até com o chapéu. E com os chapéus, percebes? E ganham com o Bem Bom, que para mim é uma canção, e eu escrevia, portanto estou à vontade para falar disso, é inferior ao Alibaba. O Alibaba era bem melhor e elas deveriam ter ganho no ano anterior. Não ganharam, mas isto são as contingências do festival. Nem sempre ganha a melhor canção, aquela que nós achamos que é melhor. Aquela que nós achamos, porque cada um tem os seus gostos. E, portanto, há que respeitar. Acha que a qualidade das músicas hoje em dia está pior do que antigamente? Está por uma razão. Porque se começou a dar muito mais peso à questão cénica, à questão visual, à questão da produção, à questão dos fatos, à questão da iluminação, o que é que vamos projetar lá atrás. Quer dizer, isto agora passou a ser um espetáculo multimédia. Aqueles 3 minutos são um espetáculo multimédia, não são uma canção. E antigamente nós estávamos concentrados em escrever uma canção, ainda por cima, sabendo que era uma orquestra que ia tocar. Eu em Paris cantei o Dalidô com uma orquestra à minha frente a tocar o Dalidô. E sozinhos em palco, não havia havia um foco em cima de cada um de nós, não é? Como estes. E nada, lá atrás não havia projeção nenhuma, e nós ali um palco completamente nu, com 4 microfones, a cantar e a orquestra à frente. E, portanto, as canções tinham que ter peso, porque senão as pessoas, ao fim de um minuto, desligavam. Esta canção não tem pés na cabeça. E começavam a falar umas com as outras. Não havia telemóveis, não pegavam no telemóvel. Agora, hoje em dia, o espetáculo multimédia é de tal forma que a canção está lá e tem que lá estar. Porque é evidente que se não tiver lá uma canção, aquilo é circo. Deixa de ser música e passa a ser circo. Não é? Tem que lá estar uma canção. Mas a importância da canção já não é. E não é por acaso que as canções dos anos 60, até anteriores, dos primeiros festivais, anos 60, anos 70, anos 80 algumas, 70 especialmente foi a grande década, quando usava Ganham com o Waterloo e outras canções inglesas que ficaram também para a história do Festival da Eurovisão, e ainda hoje se cantam, ainda hoje as pessoas todas as cantam e as conhecem. E não só, e italianos tinham canções muito fortes, a Espanha também tinha, a França também tinha canções fortes, a Alemanha inclusivamente, e a Áustria, no ano do Jürgens, estamos a falar muito lá atrás, e aí as canções eram muito importantes, e as pessoas ouviam canções. Hoje em dia é o aparato que conta, a canção tem que lá estar, mas depois, se não tiver o resto, é muito difícil. Só um Salvador Sobral, com as suas condições muito especiais naquela conjuntura, naquele momento, questões de saúde, etc. e tal, e depois aquela voz, e aquela doçura e aquela ternura com que ele interpretou a canção. E é uma canção felicíssima da Luísa, que é a melhor canção para mim que ela escreveu, não é? Muitas boas que escreveu. Acha que vai ter mais músicas assim daqui a uns anos, ou neste ano? Músicas sem multimédia? Sem muita multimédia? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil porque o festival está-se a tornar
cada vez mais um festival virado para o lado visual, Uhum. para o lado cénico. Começa a entrar por países, começa a chegar à China, começa a chegar à Austrália, sei lá, onde isto já vai. Na Austrália vai Sim, porque eles sim. até concorrem, né? Mas está-se a expandir para leste, para países asiáticos, etc., que mostram interesse, e depois pode não ser em direto, mas depois vem o festival e seguem o festival, etc. E, portanto, o peso, eu acho que o peso, o chamado o tal peso da grande canção, hoje em dia já não, eu não acredito que alguém se atreva. Quase todos os anos aparece um ou outro, muito despidos, muito crus, que têm um foco em cima e cantam e tal. Mas não tem acontecido nada com essas canções, tirando o Salvador, que Sim. foi o exemplo do que pode acontecer quando uma canção é muito boa e em circunstâncias muito especiais. Mas, na realidade, eu não vejo isto andar para trás. Pode haver um ou outro concorrente que tenha a tentação de dizer, epá, vou jogar ao contrário. Uhum. Isto está tudo a tirar-se, cada vez é mais louco, e eu vou jogar ao contrário. Vou com uma viola na mão, como o Johnny Logan, quando ganhou a Sim, primeira sim. vez, com What's Another Year, sentou-se com uma guitarrinha, com aquela canção, e chegou ao fim e ganhou. Ganhou. Pá, isto pode voltar a acontecer. Agora, tens 24 canções na final, não é? E podes ter dois no máximo que sentem isso. Os outros 22 Um vão para a loucura, vão cheio para de a festa, fogo. vão para encher o palco. Pronto, e o festival também é isso. Hoje em dia é muito aquela festa, porque antigamente tu ias para um auditório, ias para um teatro. Eu cantei no Palais du Congrès, em Paris, que tinha talvez 2.000 pessoas, Uhum. é uma sala muito grande, palco, fosse a orquestra, e depois as pessoas todas de smoking, tudo vestido a rigor, não é? Uhum. Pá, e era aquilo. Entrávamos de palco, saímos de palco. Agora Sim, sim. não, tu agora estás a cantar no meio de. Tens gente por tudo que é lado, eles criam ilhas, não é? Sim. Criam ilhas onde as canções vão desenvolvendo, ou à volta do palco. Tens gente por tudo que é lado, há festa, há bandeiras, há malta a cantar. Antigamente tudo em pé, não é? Antigamente não, estava tudo de smoking sentadinho a ver as canções. Portanto, não é comparável. O Batiam festival dos palmas. anos 70, 80 não é comparável ao que se está a passar hoje. Não é? Mudaria alguma coisa no formato do Festival da Canção, atualmente? O voto O voto. popular não me agrada muito porque não é transparente, só por isso. Acho que o Acho voto que devia ser do júri nacional. devia ser, os júris nacionais deveriam continuar a existir e a haver televoto, porque eu acho que as pessoas também se podem manifestar os seus gostos. Tinha que se encontrar uma fórmula muito mais transparente, tu realmente poderes ter a certeza que aquilo que te estão a dizer, esta canção estava em primeiro, e de repente vem o televoto, 5 votos, e depois outra tem 500. Eu não percebo. Eu acho que nem eu nem ninguém, percebes? Talvez quem organiza o festival tenha que perceber o que é que está a passar. Mas eu não sei que contas é que são feitas para isto poder acontecer. Com uma canção, de repente, que não tem praticamente votos nenhuns, pelos júris nacionais, e depois votos votação, televoto. 300 votos e passa do 10º lugar para primeiro. Pois. E a que estava em primeiro, 10 Parece que vale votos. mais. E cai. Isto tinha que ser muito mais transparente para mim, porque isto não é transparente para mim. Tem esse lado, que já falamos dele, que é a surpresa que pode acontecer, a malta fica, e uns ficam indignados, outros ficam contentes e tal, tudo bem. Epá, tem essa parte da surpresa, mas não me parece muito transparente. Eu para mim, preferia haver sempre um júri que desse a cara e, se possível, um júri de pessoas que minimamente tivessem conhecimentos musicais e tivessem conhecimentos, não é só musicais, do espetáculo, propriamente. Pode ser gente também do teatro, podia ser gente, sei lá, do vídeo, cinema, de vídeos, audiovisual, no fundo. Sim. Porque há ali uma componente de música muito forte, há uma componente audiovisual e há uma componente cénica. E, portanto, o júri, se tu conseguisses que cada país tivesse um júri muito direcionado para malta da música, mas também com gente do audiovisual e com gente das artes cénicas, de teatro, se calhar terias uma votação muito mais coerente. Chegavas ao fim e dizias, eu percebo porque esta canção ganhou. Porque isto realmente está bem feito, está bom, musicalmente é bom, cenicamente é bom, as projeções de vídeo são boas, etc. Sim. Assim estás sempre na mão de pessoas que tu não sabes quem são. Sim. E eu isso acho que o festival ganharia tudo a ser mais transparente. De resto, a festa é festa. E se as pessoas estão contentes com isto? Acha que Portugal tem a mesma visibilidade da década de 70 ou de 80? Não, estamos muito melhor hoje. Estamos muito melhor hoje. Eu acho que temos muito mais visibilidade, o país tem muito mais visibilidade. Para já? Mas em Portugal, acha que o Festival da Canção é mais conhecido? Não, o festival perdeu importância em Portugal. Naqueles anos havia um canal de televisão, RTP1. Sim. Quem quisesse ver televisão tinha que estar ligado na RTP1. E o país parava. Era como se a seleção nacional estivesse a jogar uma final do europeu. Sim. Pá, não havia um carro na rua.
na noite do festival, tu andavas na rua e estavam as ruas desertas, estava tudo em casa a ver o festival. Estavam 5 ou 6 milhões de pessoas a ver o Festival da Canção em casa. E a votar, a fazer em família aquela coisa dos votos e tal, tinha imensa graça. Hoje em dia tens 200 canais, canais por cabo, tens Netflix, tens HBO, tens tudo e mais alguma coisa, e escolhes o que queres ver. É evidente que quem vê o festival são muito menos pessoas que o veem hoje. Perdeu a importância nesse aspecto. Agora Portugal ganhou outro peso. Portugal, o país, percebes? Porque Portugal, nos primeiros anos em que nós lá fomos, tinha um problema. Éramos vistos, até por causa do regime, o regime anterior do Estado Novo, como sabes, era um regime de extrema-direita, ultradireita, não é? Que é um regime fascista. E poder ser, eu não quero entrar pela política, mas tudo bem. Éramos vistos assim lá fora. O que eu quero dizer é, nós chegamos a ser penalizados. O António Calvário, quando foi representar Portugal a primeira vez que lá foi, tu deves saber isso, não é? Teve manifestações à porta, não é? Com cartazes, abaixo Portugal, abaixo o colonialismo, abaixo a guerra colonial, abaixo não sei o quê. Ele só ia lá cantar uma canção, coitado. Não tinha nada a ver com aquele filme, percebes? Mas teve que levar com a crítica política toda ali à porta do festival. Isto hoje já não acontece. Portugal hoje é um país integrado na União Europeia, é um país democrático, é visto, inclusivamente estamos, em termos turísticos, estamos na moda, e, portanto as pessoas veem Portugal, ou ouvem Portugal e veem Portugal já de outra forma, completamente diferente. Na altura olhavam para Portugal assim de lado, para este país ultradireita e tal, quando a Europa já era toda democrática. Já não existe isso tendo em conta os outros países, tipo Israel, Austrália. Há países que não estão na Europa. Há países que são penalizados também por questões pontuais e políticas que podem estar a ocorrer naquela altura. A Rússia já foi proibida de concorrer, não é? Portanto, isso foi o extremo mais. E agora estávamos a ver Israel a ir pelo mesmo caminho. Não sei como é que vai ser, porque isto não se resolveu nada ainda. As coisas parece que estão a acalmar um pouco, mas nada me garante que daqui a um mês não peguem fogo outra vez. São países que não querem participar, porque Israel e vais ter uma divisão, se calhar, muito grande por causa disso. Perceber se Israel concorre, não concorre, etc. Porque, independentemente das coisas estarem a acalmar, há um passado recente de coisas que se passaram muito graves, não é? E não vamos entrar mais uma vez num aspecto político, não é para isso que estamos aqui a falar, mas que vai ter peso na participação de alguns países. Não, há países que dizem, se Israel concorrer, eu não concorro. E pronto, e se calhar o festival fica desfalcado de alguns países importantes por causa disso. As questões políticas, infelizmente, sempre tiveram um peso no festival. No nosso tempo, nós vínhamos lá com 0 votos, 0 pontos, porque o castigo que davam a Portugal é, isto é um país de extrema-direita, fascista, chamavam lá fora, não é? E, portanto, Portugal ia lá e vinha com 0 pontos. Estava lá que é para perceberes que não... E depois era um escândalo aqui, mas quer dizer, Portugal mudou e a partir do momento em que se tornou um país, a partir de 74, da Revolução de Abril, e a democracia instalou-se, Portugal começou a integrar-se na Europa. Nos primeiros anos ainda houve ali uns anos complicados, mas depois integrou-se na Europa, e a partir dos anos 80, Portugal começou a ser visto como um igual aos outros. E, portanto, as hipóteses passaram a ser as mesmas. Não tínhamos nunca, era o peso depois... O peso para negociar com televisões e com países. Houve ali uma altura que era tão nítido que era Portugal dava 12 votos à Espanha, a Espanha dava 12 votos a Portugal. E andávamos a trocar votos Portugal e Espanha e Portugal. Isto é ridículo. Quer dizer, quando a gente percebe isto, não é? A gente não tem votos de 15 países que votam. De repente, Espanha, Portugal, 12 votos. A vontade de rir. Depois chegava a Portugal, Espanha, 12 votos. Estes arranjinhos, felizmente, estão a desaparecer. E isto é importante que desapareça, porque isto tira muita credibilidade ao festival. A gente começa a perceber, os países vizinhos votam todos uns dos outros, assim, não tem graça nenhuma. Para uma última pergunta, o que é que acha, como é que diria a uma nova geração que não sabe muito bem o que é o Festival da Canção, não viveu o que os seus pais viveram, como é que explicava o que é o Festival da Canção? Explicava e continuo a defender, explicava e explicaria sempre que o Festival da Canção foi durante décadas, a maior rampa de lançamento que houve para lançar nomes, artistas da música portuguesa. Houve, nas décadas de 60, 70, quem não passasse pelo Festival da Canção, não estou a falar de grupos, os grupos rock, pop rock, etc. Grupos é diferente, uma realidade diferente. Cantores, solistas, ou grupos vocais, etc. Quem não passasse pelo festival tinha imensa dificuldade em fazer carreira. Hoje em dia já não é assim.
As pessoas já nem querem. Houve uma altura que ninguém queria ir ao festival. Passou-se ali uma parte ali nos anos 90, a partir de determinada altura, 90, 2000, ninguém queria. Dos nomes conhecidos, convidavas, eles diziam, não quero, pá, não vou, não. Ir lá é andar para trás. Era uma coisa que não beneficiava ninguém, percebes? Depois o festival ganhou outra vez credibilidade a partir do momento em que Salvador ganha, etc. E começa toda a gente a querer aparecer outra vez. Mas o festival sempre foi, mesmo quando estava na Fossa, eu quando digo na Fossa, digo naqueles anos em que ninguém ligava, e qualquer artista conhecido que fosses convidado dizia, nem quero ver o festival, quero ficar longe disso tudo. Foi sempre, e as novas gerações têm que perceber isso, e se estudarem o assunto vão perceber, melhor ainda. Foi sempre a maior rampa de lançamento que nós tivemos neste país, para novos artistas, para novo talento. A gente hoje pensa que, não, é o The Voice, ou é os Ídolos, ou alguma coisa qualquer. Não é. O The Voice e os Ídolos também funcionam. São outras coisas que apareceram, depois, não é? São formatos internacionais que a gente compra e adapta em Portugal. Mas a grande rampa de lançamento continua a ser o festival. Se tu fores ao Festival da Canção, com uma boa canção, e ganhares o festival... Vais ser muito conhecido. Vais ser muito conhecido e vais ter de certeza uma carreira à tua frente. E, portanto, o festival, mesmo daqueles anos em que teve menos importância, foi sempre essa rampa de lançamento para muita gente. Isto é a coisa mais preciosa que há, tu teres 3 minutos em que sabes que tens... Mas também tu precisas de um trabalho para entrar no Festival da Canção, porque tens de ser chamado. Hoje em dia, as coisas até nem são... Antigamente as canções eram enviadas, as maquetes, e havia um júri de seleção, eu também fiz parte dele de vez em quando, eu estive em todas as condições ligado ao festival, e portanto posso falar à vontade disso. Havia um júri de seleção, que ouvia as canções e escolhia, temos que escolher 10 canções, na altura não era mais do que isso, 8 ou 10, pronto, e nós ouvíamos 600 maquetes para escolher 10 canções, ouvíamos 600 e punhamos de lado, assim, à partida tu começas logo a perceber quais são as melhores canções e tal, ficavam assim umas 40 ou 50 das 600. Depois íamos ouvir aquelas 40 ou 50, com muito cuidado para apurar 10. E só iam 10, percebes? Portanto, era uma amostra muito limitada para as tais 600. Agora, as coisas agora são por convite direto, com uma abertura de 4 canções, acho que são 4 neste momento, por candidatura livre, digamos assim. Tens 16, imagina que tens 16 convidados formalmente pela RTP, a RTP tem todo o direito de o fazer. O festival é da RTP. As pessoas têm que perceber uma coisa. Aquilo não é um festival, não é uma representação de Portugal, é uma representação da RTP. Depois, pronto, quando aparece na Eurovisão, diz Portugal, mas Portugal só porque a RTP é portuguesa. Porque aquilo é um festival da RTP. A RTP faz, e muito bem, o que quer com o festival. Neste momento optou por este sistema. Tem 16 convidados diretos que escrevem as suas canções e vão lá. E depois tem 4 por concurso público de vaga aberta. E continuam a receber as tais 300 ou 400 ou 500 maquetes e agora escolhem 4. E já tem ganho, já houve canções dessas que ganharam o festival. Desde que não foram convites da RTP, mas foram por seleção natural e pública. Portanto, eu acho que o ideal para mim seria uma coisa um pouquinho mais equilibrada, mas isto sou eu a falar e é a minha maneira de dizer isto. Imagina que tens 20 canções. 10 por convite direto e 10 por candidatura aberta de qualquer canção que possa concorrer. Isto para dar mais hipótese a que não seja a RTP apenas a convidar os seus protegidos, os seus amigos. Protegidos é uma palavra feia e não é uma questão de proteção. Aqueles em que gosta mais, aqueles que gosta mais. E é legítimo. O festival é da RTP. A RTP convida quem quer. Mas é evidente que vai convidar aquelas pessoas de quem gosta. Não vai convidar as que não conhece sequer, não é? Ou aquelas que gosta menos. Haveria para mim, mais equilíbrio se houvesse mais canções, metade fossem convites e a outra metade fosse uma seleção aberta, livre para qualquer pessoa poder concorrer. Isso seria o festival ideal, mas na vida, utopias são difíceis. Então, eu acho que está certo. Obrigado pelo seu tempo. Nada. Foi um prazer para mim. Não há mais nada, para mim não há mais nada a dizer.